de algo consegue definir o seu propósito. Lembram disso? Lembram do jogo de tabuleiro? Como é que nós vamos definir o objetivo de um jogo de tabuleiro se ninguém aqui inventou, se ninguém aqui sabe as regras? Quer dizer, se nós fôssemos jogar esse jogo de tabuleiro, cada um ia jogar de uma forma, cada um presumiria os objetivos, né? E nós certamente não chegaríamos ao objetivo de quem? Do inventor, do Criador. Portanto, somente o Criador sabe definir e indicar qual é o propósito da sua criatura. Mas o homem tentou buscar isso, né? Por ele mesmo. E nós vimos que ele tentou buscar em sabedoria, em conhecimento, em saber, em conhecer, em buscar fonte de informação. Vimos que o homem buscou esse propósito de vida em prazeres, e vimos que esse homem buscou propósito de vida em status, dinheiro e posição. E vimos também que a conclusão disso foi que isso tudo é correr atrás do vento. Vocês lembram do exercício que nós íamos fazer? E ninguém fez, ainda bem, né? No intervalo eu falei, bom, se vocês quiserem saber o que é, no intervalo saiam daqui, quando bater um ventinho, hoje vai provavelmente ter alguns, né? Saia correndo atrás de um para pegar. Você fala, não, Dante, como assim? Se me encontrarem na rua fazendo isso, vão achar que eu sou louco. Então, e por que nós não chegamos a essa conclusão de pessoas que vão buscar o propósito da sua vida nesses elementos? Nós achamos normal, né? Mas nós vamos achar que isso não tem um propósito, ou não é o propósito das nossas vidas, quando a nossa vida acabou. Quando nós chegarmos lá ou não, e percebemos que o propósito não estava aí, né? Nós vimos isso também. Vimos também o aspecto relacionado. Então, onde que nós vamos buscar isso? Onde que nós vamos encontrar a resposta? No Criador. E onde está essa resposta? Onde é que o Criador fala? E nós vimos que ele fala face a face. Como falou com Moisés? Mas então o dia que nós chegarmos no céu, nós vamos saber tudo. Mas se ele falava face a face com Moisés, como é que ele falava com Moisés se João capítulo 1 diz que nunca ninguém jamais viu a Deus? Como é que era face a face? E o que nós vimos? Vocês lembram ou não? Moisés jamais viu a face de Deus, mas ouvia a sua voz. Que interessante, né? Nós vimos que dá para nós nos relacionarmos face a face hoje com Deus, ouvindo a sua voz, por meio de Cristo que revelou o Pai, a si mesmo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, vimos isso. Como buscar, aonde buscar essa informação para sabermos o propósito de Deus? Mas nós não podemos ignorar que houve um rompimento com Deus. Lembram lá em Gênesis que nós vimos, né? Deus disse, não comam, podem comer de todas as árvores. E hoje nós vamos entrar muito nesse contexto de trabalho. O trabalho começa ali em Gênesis, e nós vamos entrar nisso, mas só pegando aqui o gancho para esse texto. Lembra que Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores, né? Só não podem comer de um. E o que aconteceu? Eles foram lá e comeram. E Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Foi no dia ou não foi? Foi exatamente pela viração do dia, quando Deus foi procurá-los, e Deus falou, onde estás? Né? Pela viração do dia, o homem e a mulher morreram. E o que aconteceu? Eles desapareceram? Eles morreram fisicamente? Não. Aquela expressão morrendo morrerás no hebraico é mot tamut, né? É certamente morrerás, é morrer morrerás, é mot tamut. Então eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus, para que um dia morressem fisicamente. Morte na Bíblia não é extinção, morte na Bíblia é separação. É por isso que nós entendemos Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos. Como assim? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Perceberam? Morte é separação, vida é reconciliação. Por isso que a vida somente é em Cristo, porque só em Cristo há reconciliação. Nós vimos isso, e isso é importantíssimo. Por quê? Porque esse rompimento com Deus nos trouxe problemas em duas grandes
grandes áreas. Quais foram essas duas grandes áreas? Vamos lá. Isso, muito bem. Dinheiro e sexo. Né? As duas grandes áreas que estavam em Gênesis lá. E nós vimos isso também, que podem pegar, e eu recebi, o Rodolfo me passou também essa semana uma matéria que fala que uma das grandes causas da separação é o dinheiro. E vejam vocês, né? As duas grandes áreas podem pegar vários temas sobre separação, divórcio, sobre análise de casamento. Podem ter lá 7 razões, as 7 principais razões, as 10 principais razões, as 15 principais razões de divórcio, mas as duas primeiras sempre serão a parte financeira e a parte do relacionamento sexual. Por quê? Porque foi exatamente o problema que o rompimento com Deus trouxe. E vocês lembram onde é que nós encontramos essas características também? Isso, muito bem, as características lá de 1 Pedro do Anticristo. Se você quiser reconhecer o espírito do Anticristo, você pode olhar para uma pessoa e você vai ver que você pode analisar duas áreas na vida dela, a área sexual e a área financeira. Havendo problema, você pode ver, falei, isso não é o Espírito de Deus que está falando. Qualquer semelhança com os dias de hoje, daquilo que nós vemos por aí, não é mera coincidência. Perceberam? Então veja, agora olha que interessante. Se nós estamos vendo que o problema do casamento é um problema da origem, que o problema do casamento é um problema de rompimento com Deus, que o problema do casamento não é a pessoa com quem você se casou, que se transformou de uma tal forma que eu estou te desconhecendo e ela vira para você e fala a mesma coisa, não foi com você que eu casei. E veja, e aí quando nós vamos para a causa, e lembre que nós conversamos no primeiro dia, nós não vamos aqui analisar as consequências, nós vamos analisar a causa como faremos no trabalho hoje. A forma é com cada um de vocês. Se você vai dar um vaso de flor para sua esposa, se você vai fazer o jantar que ele gosta, isso é com vocês. Nós vamos olhar a causa dos problemas. E a causa do problema de um relacionamento não é o seu cônjuge. Ele apenas mostra para você o quanto você e eu somos pecadores. A causa do problema de um casamento é o rompimento com Deus. O rompimento com Deus vai causar prioritariamente problemas em duas áreas, na área financeira, e depois quando entrarmos em finanças nós vamos entender o porquê, e Jesus falou tanto em dinheiro e em finanças, nós precisamos entender no contraponto com adorar a Ele ou adorar as riquezas. E o segundo ponto é o relacionamento sexual, e nós vamos entrar nisso também e entender a razão do porquê Deus criou o relacionamento sexual. Veja, passamos também aqui, nós só estamos recordando, esse rompimento com Deus, Deus usa determinadas evidências para nos trazer à tona esse rompimento. Vocês lembram do salmista quando ele fala, quem pode discernir os próprios erros? Né? Quando você olha para você mesmo, você fala assim, eu sou pecador, mas também nem tanto, também olha fulano, ciclano, beltrano. E como nós não conseguimos discernir os próprios erros, o que Deus fez? Deus deu uma evidência, da mesma forma que as Escrituras. Nós temos nas Escrituras uma evidência teórica, e nós temos na natureza uma evidência prática. Vide Romanos capítulo 1, Salmo 16, por exemplo, quando a natureza fala e proclama quem é Deus. Por isso que os homens são indesculpáveis, porque a natureza, as coisas criadas falam de Deus. Eu não estou dizendo que a natureza tem Deus, essa árvore é Deus, não é nada disso. Eu estou dizendo que as coisas criadas revelam a Deus. Portanto, Deus trabalha conosco com evidências, e uma das evidências teóricas, a palavra de Deus, para nos ensinar. Uma evidência prática, por exemplo, é a lei da gravidade, né? É o corpo humano, você começa a entender que é a existência de Deus, que alguém criou isso tudo e assim por diante. Veja, trazendo para o tema do casamento, qual que é a evidência que Deus usa, teórica, para nos mostrar que somos pecadores? Vamos lá. Isso, muito bem, a lei de Moisés. Lembra de Romanos capítulo 7? A lei nunca foi dada para ser cumprida. A lei foi dada apenas para mostrar o quanto longe nós estamos de Deus. Veja, e os fariseus usavam a lei para cumprimento. E Jesus falava, vocês são hipócritas, porque a lei nunca foi dada para ser cumprida, porque o problema não é a lei que é pura, santa e boa, de acordo com Romanos.
problema somos nós, né? Nós somos vendidos à escravidão. Mas então por que Deus deu a lei? Para mostrar aqui o quanto nós estamos longe de Deus. Esta é a evidência teórica. Por que Deus, um dos objetivos do casamento, por que Deus fez o casamento? É uma evidência prática, para entendermos como nós estamos longe de Deus, perceberam? Vocês lembram disso? Não, vou dar esse exemplo para aqueles que não participaram rapidamente, né? Vocês lembram que quando você era solteiro, você dormia com a luz acesa? A luz do quarto, a do banheiro era do corredor. Por quê? Porque você gosta de dormir, que a luz não atrapalhava você. E aí você, depois do banho, você deixava a toalha em cima da cama. E deixava os 14 pares de sapatos espalhados pela sala, porque afinal de contas, quando você saía, você escolhia algum lugar, já à sua vista, colocava e ia embora. E algum problema com isso? Absolutamente, ainda mais se você morasse sozinho. Às vezes com os pais você levava um puxão de orelha, mas seguia a vida. Casou na lua de mel, você deixou a luz do quarto acesa, do banheiro acesa e do corredor acesa. E aí o seu marido, a sua esposa fala assim: então, se tiver a luz da televisão acesa, eu não durmo. Então, vamos apagar as luzes para dormir. Ele fala: não, porque se não tiver as luzes acesas, eu não durmo. E aí o que acontece? Isso, um vai dormir na sala e o outro dorme no quarto. Como é que faz? Como é que faz quando você gostava de só viajar para o campo e ela só para a praia e vocês casaram? Para onde vocês vão? Perceberam? Perceberam quando o casamento começa a mostrar quem somos? E começa a mostrar quem somos não para mostrar as nossas características, para mostrar como é que nós lidamos com as nossas características. Bom, mas afinal de contas é ele que precisa abrir mão. Não, afinal de contas ela precisa entender que eu vivi a minha vida inteira assim, e como eu vou ter que mudar? Perceberam? E isso começa a mostrar apenas quem somos. Apenas mostrar como egoístas nós somos, como individualistas nós somos, como nós pensamos no outro desde que não afete as nossas particularidades, os nossos desejos, os nossos objetivos de vida. Perceberam? Percebemos que aí o casamento começa a ruir. Veja, e aí nós vimos que o casamento mostra, é um instrumento de Deus para revelar quem somos. Onde é que está a solução disso tudo? Talvez fazer algum curso, talvez ter uma lua de mel. Alguns casais erroneamente buscam ter filhos para ver se salva o casamento, engano. Veja, e agora? O que fazer? Veja, se Deus está mostrando que esses temas principais que levam ao rompimento de um casamento, eles nasceram do rompimento da morte de relacionamento com Deus, ora, vamos pensar, qual é a solução de um casamento? Resolver esses dois problemas que causaram o rompimento com Deus, não foi? Ora, se esses dois problemas eles foram causados pelo rompimento, qual que é a solução do casamento? Não existe outra solução para uma vida a dois, senão a reconciliação com Deus. Se não houver isso, eu vou avisar vocês, é uma questão de tempo para a separação. Se não separarem, vão viver embaixo do mesmo teto, duas pessoas absolutamente desconhecidas. Perceberam? Vocês perceberam a importância do relacionamento com Deus? Evidentemente que esse relacionamento com Deus é importante em tantas outras áreas, né? Vamos ver hoje na área do trabalho, por exemplo, mas especificamente no casamento. É porque o nosso relacionamento com Deus, ele é exteriorizado no nosso relacionamento interpessoal. Portanto, se o nosso relacionamento interpessoal e o primeiro próximo que nós temos mais próximo, quem é esse próximo? Isso, a sua esposa ou o seu marido. A gente pensa em próximo, aquelas pessoas que estão lá na África, precisando de Deus. Ótimo, estão sim. E Deus levanta pessoas maravilhosas para ir para lá. Mas nós não podemos esquecer que o próximo, mais próximo, que está próximo de nós, é o nosso cônjuge, colocado por Deus. Ou vocês acham que vocês casaram porque vocês escolheram aquela pessoa? Foi? Vou dizer a vocês que não. Vou dizer a vocês que vocês casaram por um propósito de Deus, instituído na eternidade.
Deus não trabalha conosco como marionetes, temos vontade, tomamos as decisões, mas nada escapa da soberania de Deus, nada escapa do propósito de Deus. Então veja, como solucionar isso? Se estamos mortos, é a vida, e o único que dá vida é o Senhor Jesus, é a salvação, na morte e na ressurreição dele. Você fala, mas isso não tem nada a ver com casamento. O início de um relacionamento a dois começa no seu restabelecimento com Deus, senão vai dar errado. E com isso, ao nós nos restabelecermos com Deus, ao nós buscarmos no manual de instrução, buscarmos naquele que criou as nossas vidas, o propósito delas, nós vamos encontrar o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida vimos lá em Isaías, em João 15, já vimos todos esses textos. E o propósito da nossa vida é glorificar a Deus e servir uns aos outros. Ah, que interessante, espera um pouquinho. Então, quer dizer que o propósito das nossas vidas é glorificar a Deus e servir uns aos outros. Ora, o que é isso? Né? Na teoria está bom, eu glorifico a Deus, então estou no propósito da minha vida. Então, é segunda-feira, terça, quarta, no seu trabalho, com seus vizinhos, na sua casa, como é que é glorificar a Deus? Né? E nós vimos que glorificar a Deus é frutificar. João capítulo 15, né? E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E vocês lembram da laranjeira? Só estamos recapitulando. E você não vai começar hoje não? Vamos começar, segura aí, filho, que nós vamos entrar em trabalho. Vocês lembram da laranjeira? Não? Vocês acham que o ramo um dia acorda e fala assim, hoje eu vou dar uma laranja, hoje eu estou com vontade de dar uma laranja, hoje eu vou dar uma laranja. É assim? Não. Não, o ramo não decide absolutamente nada. O ramo é somente um instrumento para que o fruto possa ficar suspenso ali até determinado momento. E fruto se vê. Que interessante, tem gente que ama a Deus tanto lá no fundo do coração, que não consegue ver. Então, eu vou dizer para vocês que o fruto produzido por Deus, ele é visível, da mesma forma que uma laranja é visível quando você olhar para uma laranjeira. Agora veja, como é que esse ramo dá essa laranja? Vamos lá, me ajuda? Isso, muito bem. Ficando na árvore. E muitas vezes a nossa vida é olhar para o fruto. Eu preciso ter amor, eu preciso ter paz, eu preciso ter alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, eu preciso disso. Então segunda-feira eu preciso acordar e ser alegre com todo mundo e ter paz, aquela história. E aí, no primeiro incidente que eu tenho, não tenho, o que eu faço? Eu me desanimo e falo, então eu não sou salvo. O problema é que nós estamos com o foco errado. É a mesma coisa que o galho falar, hoje eu vou dar uma laranja. Tire o foco do fruto e coloque o foco no permanecer na videira. Então quer dizer que glorificar a Deus é permanecer na videira? Então quer dizer que glorificar a Deus é ter comunhão com Ele, e essa comunhão vem pelas Escrituras e pela oração. Mas espera aí, se eu começar a ler a Escritura, e eu começar a ver quem Deus é e quem eu sou, começar a confessar pecado, o Senhor começar a trabalhar na minha vida, eu entender os propósitos de Deus, eu vou começar a frutificar? Amor, isso, alegria, paz, unanimidade, benignidade. Com quem? Com o próximo que está mais próximo. E quem é o próximo que está mais próximo de você? É a sua esposa, o seu marido. Percebemos? A solução do casamento está no relacionamento com Deus. Não porque nós vamos produzir algo, porque nós vamos melhorar a tal ponto que nós vamos... Não. Nós vamos começar a produzir algo que nós seremos apenas os instrumentos para. Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fidelidade, ou pela fé, ou pela fidelidade do Filho de Deus. Então percebam, primeiro aspecto, glorificar a Deus, o relacionamento com Deus. Perceberam, vamos dar um passo atrás, perceberam que isto tem a ver com a solução da nossa morte, da separação? Por quê? Porque eu só tenho relacionamento se eu estiver reconciliado, não dá para ter relacionamento morto. Portanto, o primeiro passo, reconciliar com Deus. E se você não fez, volto a dizer, agradeça a Deus pelo seu cônjuge, porque Ele está mostrando como pecador você é.
nesses embates que vocês têm, quando um quer ir para o campo e o outro quer ir para a praia, para mostrar quem vai abrir mão, e você não abre mão de jeito nenhum, você vai mostrar o seu egoísmo à flor da pele. Isso chama-se, sabe o quê? Pecado. É isso mesmo que precisa ser tratado. Você falou acho que aqui mesmo você falou, do joguinho que estar ligado, se estiver separado não perde a salvação, seria para, é isso mesmo? Não. Veja lá. Só um parênteses. O André perguntou, se eu estiver desligado, então quer dizer que eu não vou perder a salvação? Não. Veja, só para nós partirmos do pressuposto. O nosso nascimento espiritual, ele nos é explicado, lembra das evidências teóricas e práticas? O nosso nascimento espiritual, ele é explicado por uma evidência prática. Qual é a evidência prática? O nascimento físico. Você sabe por que nós nascemos da forma com que nós nascemos, não sabe? Não sabe? Isso, por quê? Porque é uma evidência espiritual. Lembra das duas sementes? Como é que nós nascemos fisicamente? A semente feminina e a semente masculina que se unem. Como é que nós nascemos espiritualmente? João capítulo 3. Lembram? Do údatos e do pneumatos, duas sementes, uma masculina, esperma, como diz em 1 João, e uma feminina, esporá, como diz em 1 Pedro, que se unem e nasce uma nova vida. E aí a pergunta para responder objetivamente é: uma criança que nasce, no segundo seguinte, ela pode voltar para o ventre da mãe dela? Ela pode não? Uma vez que ela nasceu, ela tem vida. Então veja, uma vez que nós nascemos, nós temos vida. A salvação em Cristo não se perde, sabe por quê? Porque a nossa ideia é que nós perdemos quando nós fazemos alguma coisa. Já pensou? Quando eu cometi aquele pecado, e aí eu perdi. Mas se para perder nós precisamos fazer alguma coisa, para tê-la nós precisaríamos ter feito, não precisaríamos? E nós fazemos alguma coisa para a nossa salvação? Efésios 2 diz que é pela graça. Da mesma forma, vocês decidiram nascer? Não, hoje não, decidi, vou nascer em abril, eu vou nascer lá em 1900, deixa para lá, vocês vão começar a fazer conta, e eu decidi, não, quem tomou essa decisão não fui eu, foram meus pais, perceberam? Portanto, nós não fazemos nada para sermos reconciliados com Deus, portanto, nós não fazemos nada para perder essa conciliação. Eu só quis responder objetivamente, mas depois a gente pode falar mais, entrar um pouco mais. Aqueles ramos lá, que diz que vão ser jogados fora, lá em João capítulo 15, versículo 4, são aqueles que nunca pertenceram à videira. Portanto, eles estão lá, mas nunca foram conectados. E só para contar um exemplo para vocês, uma vez eu estava no interior e eu vi uma laranjeira por sinal, e não dava fruto, era uma laranjeira, e eu perguntei para o jardineiro, mas por que essa laranjeira, onde é que não dá fruto? Ele virou para mim e falou assim: é por causa do ladrão. Eu falei: o quê? Estão entrando aqui para roubar? E ele riu da minha ignorância completa na área, e ele falou: não, o ladrão são os galhos que os pássaros colocam na árvore, e eles fazem ninho, eles colocam de uma tal forma que eles sufocam a árvore. Ele falou: quer ver uma coisa? E aí ele começou a puxar, ele pôs a mão na árvore e começou a puxar. Eu falei: não, mas você está tirando os galhos da laranjeira. Eu falei: não, isso aqui nunca foi da laranjeira. Perceberam? Aqueles que parecem que nunca foram, esses nunca foram, não é que vão perder, é que nunca tiveram. Perceberam? Mas depois a gente entra nesse ponto, tudo bem? Ok? Então veja, para termos relacionamento precisamos ter vida, para termos vida precisamos ter sido reconciliados com o Senhor. E o segundo aspecto é servir uns aos outros. O que é servir mesmo? Lembram de Jesus? Jesus veio para servir e não para ser servido. O que ele fez? Ele morreu. Mas você lembra que nós vimos que em Filipenses capítulo 2, que morrer é o último passo de um primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Lembra lá de Filipenses 2, de 12 em diante? Qual foi o primeiro passo? De 5 em diante? Qual foi o primeiro passo? Ele? Vamos lá, agora vocês já esquentaram, já chegaram, agora vocês já se ambientaram, vamos começar a conversar, né? Vamos lá. Senão quem não veio vai falar assim: eles não aprenderam nada. Você fala, eles não aprenderam nada. Vamos lá. Qual foi o primeiro passo da morte? Abrir mão. O primeiro passo de ir para a cruz é abrir mão de quem ele é. Abriu mão do céu. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo. Perceberam? Perceberam que é servir uns aos outros?
É isso mesmo, maridos. Quando Deus diz lá, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, de duas uma, ou a gente precisa entender isso direito, ou nenhum marido que está aqui ama a sua esposa, porque está vivo e respirando, saudável como nunca. E aí, vocês morreram pelas esposas ainda? Opa, então o que é? Calma, não vai se atirar no primeiro ônibus que passar e caminhando, não, eu vou mostrar que eu amo a esposa. Não, não vai fazer isso não. É para fazer como Cristo fez, que o primeiro passo foi abrir mão. É exatamente isso. Somos líderes que servimos. Não, isso é um antagonismo. Isso são dois opostos que não se conversam. Mas Jesus é o cabeça da igreja e serviu a igreja indo para a cruz? Como não? São conceitos que combinam. São conceitos que vivem juntos. São conceitos que caminham. Portanto, maridos, a responsabilidade é nossa no primeiro passo do casamento. Em todas as áreas, a responsabilidade é nossa. Se o seu casamento não está lá tão bem, você, marido, tem um problema de relacionamento com Deus. E você tem um problema de atitude na sua liderança. Por quê? Porque, veja, o primeiro passo é nosso, em servir. E esse servir é abrir mão em favor do outro. Vejam vocês, qual que é o propósito, por que nós estamos vivendo aqui? Para dar frutos, mediante um relacionamento verdadeiro com Deus, e para abrir mão em favor do outro, começando em casa, depois, e o princípio de Deus é sempre de dentro para fora, lembram disso? Sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como é que nós vamos falar mostrar o Senhor Deus para os nossos filhos? Lembram? Primeiro, a palavra que hoje te ordeno estará no teu coração, e dela falarás, assentados aos teus filhos, andando pelo caminho, e depois colocar como umbral, portanto de dentro para fora, primeiro no teu coração, depois nos teus filhos, depois nos umbrais, para que todos os que passarem olharem. Perceberam? Esse é o princípio de Deus. O novo nascimento, de dentro para fora, esse é o princípio de Deus. Portanto, como é que nós vamos servir uns aos outros? Princípio de Deus, de dentro para fora. Primeiro os de casa, depois os da família da fé, e depois quem Deus colocar diante de nós. Perceberam? Cuidado que muita gente está falando, eu vou servir o Senhor lá longe. Não, mas como é que na sua casa? Na minha casa está horrível, aquilo é uma tragédia, mas eu vou servir a Deus. Não, vai. Lembra quando os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, não, eu vou oferecer uma oferta para o Senhor, isso aqui é Corban é o seguinte, é um recurso financeiro que eu vou dar para Deus. E o que Jesus fala? Ora, vá cuidar da sua mãe e do seu pai. Você está falando que vai dar para Deus? Deus nunca disse isso, não. Vocês invalidam a palavra de Deus pelas suas tradições. Por quê? Porque o princípio de Deus é de dentro para fora. Quer começar a mostrar a sua vida com Deus profunda, que o glorifica? Começa abrindo mão em casa. E abrindo mão não é não ser um líder, porque esses dois institutos convivem, a liderança e o servir. Tudo bem? Isso é só recapitulação, eu sei que vocês só estão recordando isso. E por último nós vimos a felicidade e o amor, os conceitos da alegria e do amor. Não vamos rever isso, mas só para mostrar que é muito interessante que as pessoas usam a mesma frase para casar e a mesma frase para se separar. E qual é ela? Eu quero ser feliz. Já viu? A pessoa, quando não é solteira, fala, eu preciso ser feliz, e vai lá e casa. E quando ela é casada, ela fala, eu preciso ser feliz, e vai lá e se separa. Há um problema de conceito, que é felicidade, o que é alegria, E aí nós vimos todos os textos em relação a isso. E vimos também amor. E uma outra frase muito usada, por que as pessoas se separam? Porque o amor, qual que acabou? Lembra que nós vimos, e eu falei, eu sempre gosto de pedir desculpa, porque nós estamos aqui para estudar e não conceitos filosóficos ou seculares, mas só para estabelecer um padrão de comparação, nós sempre trazemos algumas questões culturais que nós temos, e nós somos, a nossa cultura influenciada por Platão e Aristóteles. E Platão dizia o quê?
Que o amor é aquilo que você busca. Você busca, e você ama tanto e deseja tanto aquilo que você busca, só que quando você encontra, você deixa de amar, você deixa de buscar, o seu desejo acabou. E aí você mira o seu foco em outro desejo para ter um outro amor, um outro desejo. Isso aí vocês já imaginaram com um carro. Vocês lembram daquele carro que você sempre quis comprar. E aí você faz, é o desejo da sua vida, e você guarda tudo para aquilo, e você até muda de emprego para ganhar mais, para comprar aquele carro, e comprou aquele carro. Você deixou, aquele desejo acabou. E aí você muda para o carro que é um ano mais novo, que agora ele tem vidro elétrico e ar-condicionado. Perceberam? Esse é o amor que nós conhecemos platônico. Esse acaba, porque o objeto de desejo foi conquistado. E o Aristóteles? E o amor de Aristóteles? E aí Aristóteles olha para Platão e fala: não, nada disso, Platão. Claro que não é isso. O amor verdadeiro é aquilo que você tem. E enquanto você tem, aquilo você ama. E você ama por quê? Porque aquilo lhe agrada, porque aquilo lhe serve, porque aquilo é o objeto que você sempre quis e agora tem. E é a mesma coisa que aquela casa que você demorou tanto para comprar, agora tem a casa dos seus sonhos, só que essa casa começa a dar goteira. E aí você arruma e gastou toda a sua economia que você ia guardar para viajar. E aí, quando você arrumou a goteira e gastou todas as economias, queimou a bomba. E deu um curto-circuito na casa. Eu vou aqui, daqui a pouco você traz, essa casa daqui a pouco até pegar fogo. Mas veja, quando essa casa começa a não lhe servir mais, o que acontece? Deixou de ser objeto do seu desejo. Portanto, esse amor de Aristóteles, ele é extremamente passageiro. E este amor acaba. Mas qual é o amor? E aqui, não me entenda mal, eu não estou absolutamente comparando. Nós vimos dois cenários, agora eu vou ver o amor de Deus em Cristo Jesus. E não estou estabelecendo aqui uma comparação entre eles, porque eles são incomparáveis. Mas nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que o amor jamais acaba. Que amor é esse? Vejam que extraordinário. Qual é a diferença deste amor para aqueles que acabam? Aqueles que acabam estão focados em nós mesmos. E portanto ele acaba. O meu desejo acabou, a minha alegria em ter aquilo acabou, né? Mas e o amor de Deus? Por que ele não acaba? Sabe por quê? Porque o foco do amor de Deus sempre é o outro. Perceberam? O foco do amor de Deus fui eu e você, em ele ter vindo nos buscar. Porque se fosse nele mesmo, ele estaria no céu até hoje e nem teria criado o que criou, nem a criação e nem nenhum de nós. Ele é suficiente em si mesmo. Ora, então por que Deus criou todas as coisas? Com que objetivo? Para mostrar o seu amor. Portanto, o foco do amor de Deus sempre é o outro. Vocês perceberam? Porque nunca acaba. Porque sempre teremos um outro ao nosso redor. Sempre Deus colocará um próximo do nosso lado, que estará necessitado de que nós demonstremos o amor de Deus por Ele, através de nós. Perceberam? Vocês perceberam porque os votos de um casamento eles são feitos da forma com que são feitos? Por que até que a morte nos separe? Porque não dá mais para ser objeto do amor. Porque enquanto estiver vivo, eu tenho condições de dar o amor. Perceberam? Porque se for baseado em Platão e Aristóteles, como é que nós falamos o que falamos quando estamos diante de Deus fazendo um voto? E Eclesiastes diz: se fez um voto, cumpra-o diante de Deus. E aqueles que são noivos e não quiserem cumprir esse voto, não façam, vocês têm chance ainda. Aqueles que casaram, sinto muito, isso levou você com Deus. Perceberam? Então vejam, por quê? Porque o foco do amor é o outro e não somos nós. Não, mas eu não estou contente, eu não estou me agradando, não, mas isso aqui não é do jeito que eu quero, mas não é mesmo. Mas quem falou que é? Quem contou para você que era o objeto do casamento, o foco do casamento era você? Não, é o outro. Não falaram, mas Deus fala assim, o foco do seu casamento é sua esposa. Só entre nós aqui para nós não verem. Mulheres aqui, só para vocês, o foco do seu casamento é o seu marido, não é você não.
Não é para você ser feliz, não. É para você mostrar o amor de Deus para ele. Esse instituto casamento é uma coisa tão perfeita de Deus, né? Desde mostrar como somos pecadores, para nos levar até Ele, um e o outro. Olha que privilégio que você tem, que a sua mulher está te levando ao Senhor Jesus, para mostrando que você é pecador e vice-versa. E em Cristo há a solução, porque da morte que estávamos, Ele nos reconcilia e nos dá vida, e nos dando vida, nós começamos a ter um relacionamento com Ele para dar fruto, e aí a vida começa a ter sentido. Esse negócio de vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, ter fama, ter status, ter posição, é muito mais do que isso. É um relacionamento com Deus, e que Deus começa a nos usar na vida dos outros, e aí Deus começa a nos usar tanto que a nossa vida deixa de ter tanta importância, porque a vida do outro seja mais importante que a nossa. E isso chama-se amor, servir uns aos outros. Isso num primeiro momento, que é um casamento, e isso pode ser extrapolado para os filhos, para os amigos, na vizinhança, até numa igreja. Olha que interessante. Tudo bem? Só recapitulamos e o tempo passa, esse tempo voa, é impressionante. Mas vamos seguir, e eu queria mostrar para vocês a solução de Deus. E a solução de Deus é uma solução completa. A solução de Deus é uma solução que religa o nosso espírito ao espírito dele, e que tem consequência na nossa alma, na nossa personalidade, né? Naquilo que queremos, naquilo que temos vontade, naquilo que pensamos e decidimos. E isso é refletido no nosso corpo. Portanto, a salvação de Deus, ela é completa. E aqui está os 3 tempos da salvação. Passado, a justificação, a salvação do espírito. Presente, a salvação da alma, ou santificação. E a salvação no futuro, a salvação do corpo, que é a redenção. Quando Deus diz que Ele nos dá vida, a salvação atinge as 3 áreas da nossa vida: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É por isso que às vezes você olha uma pessoa e fala assim: ele conheceu o Senhor, a vida dele até mudou, ele está tendo atitudes diferentes. Não, mas vocês percebem? Porque essa vida com Deus vai dar a ele um relacionamento. Esse relacionamento vai começar a mostrar a vida de quem Deus é. A sua alma vai começar a ter, não ser regida pelos seus sentimentos, mas ser regida pela sua razão, de informações recebidas pelo Espírito, que vai começar a ser mostrada através do corpo. E aí nós entendemos 1 Coríntios, quando diz que o Espírito habita em nós. Portanto, glorificai a Deus através do corpo. Porque o corpo é a parte final, onde todo mundo vai ver o fruto de um relacionamento. Perceberam? Se você vai fazer aquele jantar para ele, você vai dar aquelas flores que ela ama, isso é com vocês. Mas se não resolver o problema, e se não estabelecerem um relacionamento com Deus, essas flores vão murchar. E ele daqui a um tempo vai até esquecer do jantar que você fez. E os problemas vão vir à tona. Porque somos pecadores. E sem a solução de Deus, não há solução para o casamento. Tudo bem? Podemos seguir? E aqui está como servir uns aos outros, então. Isso aqui nós vimos e terminamos com esse slide. Mas como é que é servir uns aos outros, né? E olhem isso primeiro. É claro que serve para os nossos relacionamentos, mas eu lembro que o mais próximo que Deus nos deu é o nosso próximo que está em casa. Então olha aqui, para você exercitar, e não pense que faça assim: não, a partir de segunda-feira eu vou fazer, que você não vai conseguir. Eu já tentei algumas vezes, até que eu entendi que eu tenho que me relacionar com o Senhor para que isso seja produzido. E olha aqui, confessamos os nossos pecados uns aos outros, edificamos uns aos outros, levamos as cargas uns dos outros, oramos uns aos outros, somos benevolentes uns com os outros, sujeitamos uns aos outros, hospitaleiros uns com os outros, servimos uns aos outros, consolamos uns aos outros, corrigimos uns aos outros, suportamos uns aos outros, vivemos em paz uns com os outros, perdoamos uns aos outros, acolhemos uns aos outros. Não acabou. Aqui, admoestamos uns aos outros, instruímos, exortamos, mantemos comunhão, muita cooperação, consideramos cada um superior a si mesmo, tratar com humildade, não julgar e não colocar tropeço, não queixar, falar a verdade, ter o mesmo sentimento e amar uns aos outros. Isto é o resultado de um relacionamento com Deus.
Isto não é produzido. Eu e você não temos a capacidade de produzirmos isso. Se você falar assim, não, mas eu queria entender o que eu posso produzir. Eu vou dizer a você pode, eu e você produzimos por nós mesmos. Foi quando os fariseus questionaram Jesus, falaram assim, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. O que Jesus fala? Não é o que entra que contamina, é o que sai. Porque do coração procedem os maus desígnios. E se você quer saber o que eu e você produzimos, pega lá Mateus depois, capítulo 12. E você que eu e você nós somos egoístas, adúlteros, idólatras, maldizentes, agimos dolosamente e assim por diante. É isso aí. Se você quiser falar assim, não, deixa que agora eu vou resolver esse problema, eu vou falar para você, não, para, que você vai causar muito estrago. Vá para o Senhor Jesus, confesse os seus pecados, se arrependa, restabeleça a comunhão. Se você não tem, estabeleça em Cristo Jesus, para que você possa ter um casamento. E eu vou dizer a vocês, o casamento é extraordinário no Senhor Jesus. Ok? Tudo bem? Portanto, se você não estiver pronto para servir, você não estará pronto para se casar e estará fora do propósito de Deus, e com isso será infeliz, fará o outro infeliz. O casamento acabará morando juntos ou separados. Mas isso é sério, mas é sério mesmo. Vocês não iam perder uma tarde de sábado gostoso do jeito que está para ouvir alguma coisa aqui que você vai, isso aqui não, isso é sério. É o relacionamento com o Senhor que vai dar o tom e o prazo de validade do nosso casamento. Até a morte nos separa ou não. Ok? Você só pode ser generoso se tem algo para dar, se estiver conectado com a fonte de vida e ao Espírito que o ensina e o capacita a permanecer nele e servir. Ora, mas fazendo isso eu vou ter o propósito da minha vida. Ora, eu vou entender o porquê que eu nasci, estou vivendo e um dia eu vou morrer. Para onde eu vou entender tudo isso? Aquilo que pessoas usam a vida inteira para buscar o propósito da vida. Deus está falando. Nós vamos descobrir o propósito, glorificando a Deus e servindo uns aos outros. Que privilégio de servir uns aos outros. Que privilégio. Tudo bem até aqui? E para nós terminarmos, então, entrarmos em trabalho, eu queria perguntar a você, hoje, o que o seu casamento está refletindo? Vejam aqui. O que é um reflexo? É um determinado objeto que, em relação a algo, ao receber luz, reflete uma imagem. Tudo bem? O conceito? Esse é o conceito de dicionário de reflexo. Um determinado objeto em relação a algo, ao receber luz, reflete uma imagem. Se nosso casamento estiver fundamentado nas Escrituras, ao recebermos a graça do Senhor Jesus, refletiremos a imagem dele. Amor, alegria, paz, longanimidade, não porque vamos produzir, mas porque a vida de Deus nos usará como instrumentos para a glória dele. E esse é um reflexo do seu casamento sobre as Escrituras. Vocês estão vendo lá o reflexo? Não, né? Então, faz assim, depois você faz essa cara, talvez se dá certo. Tudo bem até aqui? Trabalho. Antes de nós entrarmos em trabalho, perguntas, pessoal. Alguém tem alguma consideração? Eu não concordo, não entendi nada, volta tudo, não tem problema. Nós vamos lá. Não vou falar frente a todo mundo. Não, pode falar assim, não tem problema não. Vamos entrar em trabalho? Tudo bem? O que é que nós vimos? Isto aqui é o fundamento para nós entrarmos em trabalho, finanças, relacionamento sexual e filhos. Não dá para tratarmos desses aspectos se nós não tivermos essa base. Porque esses temas serão tratados a dois. Ok? Portanto, se não tiver essa base, não adianta falar de trabalho, não adianta falar de finanças, não adianta falar de relacionamento sexual e não adianta falar de filhos. Ok? Podemos seguir? Então vamos lá. Por que nós trabalhamos? Vocês não quiserem perguntar, agora eu pergunto.
Vamos lá, por que nós trabalhamos? Por que você acorda cedo para trabalhar? 7 horas? Não, tarde, 6. 5, vai. 5 horas. Aqueles que viajam 4h30, tá bom. 5 horas. Por que você acorda cedo e dorme tarde para trabalhar? Vamos lá. Precisamos comer, né? O que é isso? Opa, que mais? Precisamos vestir, senão como é que nós íamos estar aqui? Que mais? Só? Comprar sapato? Para a mulher, isso. Já está fazendo hora extra aí. Que mais, pessoal? Vamos lá. Para comer e para nos vestir. Que mais? Vamos lá. Ó, se for só por esses 2 elementos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu afirmo a vocês que todos que estão aqui, se pararem de trabalhar hoje, vai ter pelo menos uma muda de roupa e arroz e feijão até o dia que vai morrer. Eu afirmo a vocês. Então não é por isso não. Veja, se nós não sabemos por que nós acordamos cedo, isso é uma absoluta frustração. Você acorda e vai trabalhar esperando o dia acabar. Depois você espera, eu vou chegar lá. Aí você espera a semana acabar, porque afinal de contas é o final de semana que você vai encontrar com seus amigos. Mas aí quando o final de semana chega, começa a outra semana, você espera um mês acabar, porque aí afinal de contas nós vamos receber. Só que você recebeu e o mês e o dinheiro é curto, sobra dia nesse mês.